Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Este programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. O programa Visão Trabalhista e Debate é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O tema do nosso programa de hoje é sobre o marco legal para o Conselho Tutelar e Direito da Criança. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o nosso querido amigo Antônio Dantas. Dantas, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Imagina, mais uma vez eu que agradeço por poder contribuir nesse tema, né? Direito da criança e do adolescente é uma coisa que está na veia, está no sangue, né? Acho que eu já nasci defendendo direitos humanos e, em especial, depois de muito conhecimento sobre o tema, os direitos da criança e dos adolescentes. Tá certo. O meu outro convidado, ele é advogado e assessor jurídico da Fundação Criança e especialista em direito público. O meu convidado é André Alcântara. André, seja bem-vindo também aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já também por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Eduardo. Agradeço também o convite, né? A possibilidade de estar com o Dantas aqui e todos os seus telespectadores, para a gente engrandecer aí, aprofundar a proteção da criança e adolescente, que é o papel de todos, né, na nossa sociedade, pensar aí o que podemos fazer, quanto temos que contribuir para fazer a lei criar vida, né? Então, agradecemos a oportunidade de estar junto, em nome de todos os colegas da Fundação Criança também, nessa grande rede que está a serviço aí da criança e adolescente em São Paulo, especialmente. Perfeito. Eu quero agradecer a você em casa pelo carinho, pela audiência. Participe do nosso programa através do nosso canal eletrônico. Você já sabe que é o Visão em Debate@ig.com.br. Mande suas perguntas aos nossos dois convidados. Eu começo fazendo uma introdução. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 21 anos nesse ano, e aí comemorando alguns avanços, mas buscando novas conquistas para a infância e juventude. O principal avanço foi definir a criança e o adolescente como seres de direito. No entanto, um de seus principais desafios é, sem dúvida nenhuma, combater a exploração do trabalho infantil seguindo do combate às drogas. Eu pergunto aos dois, eu queria a opinião de vocês dois, essa comemoração é tida com sucesso? Bom, agora vai completar 21 anos, né, de vigência do ECA. Tem muitos sucessos, né? Muitos avanços, sim, a ser comemorados. A instituição do Conselho Tutelar é um deles, enquanto órgão administrativo que cuida dos direitos, tutela os direitos da criança e adolescente. Nem nenhum outro setor da sociedade tem um conselho como o Conselho Tutelar, né? Da política. A organização política do país tem melhorado nesse sentido. As leis, também a observância do judiciário, a sensibilização dos operadores de direitos também. Mas também temos muito retrocesso, né? Retrocesso que a gente vê diariamente aí nas inúmeras violações em que trabalhamos, em que percebemos, tanto no meio televisivo, no jornalismo, está no dia a dia nosso ambiente familiar, comunitário também. Então há os dois lados, sim, e há muito o que fazer também para melhorar ainda mais. E para você, Dantas, como que você avalia esses 21 anos do ECA? Bom, seguramente eu considero que os avanços que aconteceram foram significativos. Mas assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi publicado em 1990 pela Lei 8.069, ele tem 267 artigos, né? 267 artigos. Dentre esses 267 artigos, alguns foram alterados, e com alterações significativas, né? Do mesmo jeito que o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 204, dois artigos da Constituição, se desdobrou e transformou em 267 artigos de uma lei, o ECA, ao longo desse período de 21 anos de existência, que completou no dia 13 de julho, né, alguns artigos do ECA, por exemplo, o 140, se transformou, se desdobrou de um único artigo do ECA numa legislação, né, e vários outros artigos do Estatuto se transformou, se desdobrou em mais 30, 40, 60 artigos de uma lei
seja ela federal ou em muitos municípios brasileiros, transformou em lei municipal por conta da adequação legal. Isso é um avanço do ponto de vista da estrutura da execução da política a ser considerado significativamente. Agora, o próprio Estatuto ele traz 3 mudanças significativas que acho que é outra grande referência que a gente tem que começar a trabalhar. Mudança de gestão, mudança de conteúdo, né? Nos artigos em si do ECA, que a política pública tem que ter, naturalmente, para você ter a completude e aplicabilidade do 267 artigo do ECA, necessariamente as políticas públicas precisam ter o olhar para a gestão e para conteúdo, né? Porque a lei federal, ela normatiza uma ação municipal e que a gestão tem que se atentar para o direito da criança, para a aplicabilidade legal, né? Porque muitas vezes não é visto, né? Não é que não é bicho, é que assim, eu quero pegar o exemplo assim, as políticas públicas no Brasil, a grande maioria das políticas públicas do Brasil, não são construídas, né, no princípio, como para atender uma necessidade da população, seja qual for, idoso, saúde. A política pública no Brasil, em algumas situações, ela é construída olhando o orçamento, né? É fundamental, o orçamento é fundamental, mas assim, o princípio da construção da política pública, você não pode dizer assim, eu tenho 3 mil, vou gastar 3 mil com isso aqui. Você vê então a realidade, né? Pois é, então o que você tem que observar? Que é um modelo, que é a grande mudança que o Estatuto traz de como hoje. Então, para você fazer gestão, você tem que olhar a necessidade das pessoas em garantir o direito, a universalidade do direito, atrelada a um recurso disponível que se tem. Né? Mas assim, na construção de fato de alguns projetos, de alguns programas políticos, de gestão política, se olha primeiro o orçamento. É por isso que muita gente, quando vai discutir alguma construção de política, ele não se deixa fora do orçamento. É fundamental discutir o orçamento, mas é necessário discutir qualquer necessidade de fato das pessoas. Muito bem explicado. Agora, o Conselho Tutelar é responsável em fiscalizar se os direitos das crianças e dos adolescentes previstos pelo ECA estão sendo cumpridos, e para isso conta com o auxílio dos conselheiros tutelares. Eu lhe pergunto como funciona o Conselho Tutelar aqui na cidade de Osasco e quais são as suas atribuições. Bom, as atribuições do Conselho Tutelar tem uma previsão legal do artigo 136 do ECA, né? Todas as atribuições do Conselho Tutelar. Agora, tem não só em Osasco, acho que Osasco não dissocia de uma realidade nacional como o André, como de igual forma em São Bernardo do Campo. O grande problema da aplicabilidade do ECA é porque assim, a política pública de defesa e de proteção, o chamado sistema de garantia de direito, as redes de proteção, em muitas e muitas situações, não reconhece a sua real potencialidade de investir na proteção e garantia integral do direito da criança e do adolescente. Em muitas situações, né, vamos pegar a chamada rede de proteção. A igreja tem uma competência em proteger o direito da criança e do adolescente na base. As associações de moradores, né, as entidades sociais. Se a gente pegar o que está previsto no artigo 136 do ECA, o Conselho Tutelar não dá conta de fiscalizar. Então a gente tem que passar, do ponto de vista de uma execução de uma ação, de conselho, de instituição, de conselheiros, né, por uma responsabilidade macro. Agora, depender desses outros atores, não é uma coisa também que não é assim definido, ou seja, depende de cada bairro, de cada cidade, enfim, não é uma coisa assim garantida? Você não vê por esse lado? O artigo 18 do ECA diz o seguinte: é dever de todos velar pelo direito da criança e do adolescente. Na interpretação do 18 do ECA, eu entendo que a responsabilidade é de todo mundo. Inclusive, o artigo 70 também diz o mesmo, né? Nas ações preventivas, né? Isso aí traz lá a dignidade da pessoa, da criança. Mas as ações preventivas também é para todos. Então, não dá para falar parte do corpo, qual a parte que é mais essencial do meu corpo, né? Então, se a criança está no ambiente, o ambiente dela, ela vê várias pessoas, então ela tem a figura do pai, que é uma parte importante, como referência, autoridade, da mãe também, como cuidado. Aí o poder público também tem sua parcela muito grande, né? O Conselho Tutelar não é o único poder público responsável por isso, né? Ele tem ali fazer a defesa intransigível, assim, do direito, não só no caso de violação, até também no caso de prevenção, de falar, dar orientações para a família também, de obter os serviços públicos necessários. Os meus convidados de hoje é André Alcântara, advogado e assessor jurídico da Fundação Criança e especialista em direito público, e meu outro convidado, Antônio Dantas, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente.
Participe do nosso programa através do nosso canal eletrônico visãodebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista e Debate. Acesse o nosso e-mail e participe. visãodebate@ig.com.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre o marco legal para o Conselho Tutelar e o Direito da Criança. Os meus convidados do Dr. André Alcântara e o presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Antônio Dantas. Eu queria saber de vocês dois, em relação ao caso que aconteceu em São Caetano do Sul, uma criança, um aluno de 10 anos, da escola municipal da cidade de São Caetano, atirou nas costas na professora. A professora, graças a Deus, passa bem, ela está sendo atendida, foi transferida para o HC, e o menino, após o ato, ele deu um tiro na própria cabeça, ou seja, morreu. Eu queria saber de vocês dois, como entendedores do assunto, o tema é pertinente para isso, começando com você, Dan, o que leva a acontecer tragédias como essa, como aconteceu em São Caetano? Não sei, talvez primeiro começar com o André está lá vizinho, São Bernardo do Campo, entendeu? E isso aconteceu em São Caetano, talvez tenha maiores informações do que... E depois eu faço seus comentários. Quero que vocês escutam e façam o debate aí. Vamos começar pelo debate então. Na verdade, tudo tem que fracionar também para entender, né? O estudo metodológico também, se a gente para fazer o bolo tem que pegar cada partinha para fazer o bolo completo, né? E aí acho que nesse sentido da proteção integral da criança, né, que o ECA traz, que a Constituição traz, tem as normativas internacionais, como é que essa criança estava sendo cuidada, as variáveis que tem, né? Então a informação que a gente tem é de que era uma criança que era muito calada, muito quieta, né, introvertida lá, então não socializava muito. E tinha boas notas, né? Tinha boas notas. E aí como é que você pensa na escola como um lugar de socialização da pessoa e ela permaneceu bloqueada, né? Qual foi o diagnóstico da escola também para isso? Porque a escola também, delas, é mais escolas bem pagas, tem lá tem um pedagógico que atua individualmente, né? Como foi também o papel da escola aí nesse sentido da socialização, né? Tem uma relação da criança com a professora, enfim, o que aconteceu logo depois dela ter cometido aí o suicídio, né? E a questão do pai também, da arma, que o pai não diz aí o GCM, uma arma própria, como é que ele guarda essa arma em casa também, né? Então também remete um pouco da questão do desarmamento, dessa política que nós temos, mesmo que temos de legítima defesa, mas como é que nós, esses instrumentos mortais aí, né, armas de grande letalidade, elas podem ser facilmente encontradas com uma criança. Então as campanhas que tem, por exemplo, como você citou, desarmamento, então não é que não funciona? O que dizer então? Que a campanha do desarmamento foi na verdade assim, né? É possível hoje a gente ter arma em casa, a pessoa ser habilitada a ter uma arma em casa, ter essa habilitação, assim como carro, né? Ainda vai tendo como ter um carro, né? Passar lá por um procedimento para isso, né? Mas aí, talvez a legislação devia ter mais rigorosa no sentido de como orientar as pessoas a armazenar essa arma, mesmo quando a pessoa tem criança em casa, a gente sabendo que a criança é uma pessoa de desenvolvimento, tem todo o discernimento, né? Então é uma situação que a gente tem que também analisar a questão da arma, né? É válido, está acontecendo sim, a arma está diminuindo, a letalidade diminuiu do desarmamento até agora, mas a gente tem muito a avançar sobre essa questão da letalidade. E outra é a visão da criança. A criança que é toda hora criada, né, vendo também a violência, né? Como é que é a situação dela vendo a violência, de forma subjetiva também, a composição do ser dela, né? Numa cidade toda hora passa na televisão, o pica-pau batendo lá no outro animal, né? No outro desenho animado. Então como é que você vê essa relação de violência constante, né? E como canaliza isso? E também como nós, estamos falando tanto a família quanto a escola, cria mecanismos para canalizar essa violência nossa nata também, né? Então aí também tá as escolas que promovem gincanas, né? E aí espaços de interação, que possibilita através do jogo também a ideia da competitividade, mas com uma lealdade, respeitar o outro. Também instrumentos para isso, né? Mas juridicamente, assim, tá lá a lei colocada, o que não, geralmente é o que deve ou não deve ser, né? E aí você tem a violação, como aconteceu esse caso, o caso que foi além da lei. A lei fala para não matar e correu o fato. E aí, olhando agora como cuidar da criança, né? Que isso, para a gente pensar também em um projeto de sociedade. Daqui para frente, né? Nós, do CMDCA, nós de entidades, nós de órgãos públicos, nós da mídia, nós do empresariado, nós trabalhadores, pais e mães de famílias, como cuidamos da nossa família? Uma reflexão, né? Uma reflexão. Como cuidamos da nossa criança e adolescente? Carlos, como achar respostas para essa tragédia? É difícil. Acho que, assim, tem isso que o André fala, eu concordo, assim,
das várias alternativas, das possibilidades de investigação para se chegar numa conclusão ou num denominador comum para poder entender essa situação, que na verdade é complexa, né? Agora, se a gente olhar, igual tem a previsão legal do ECA, que a criança é uma criança de 10 anos, ela tem que ser protegida, né? Ela tem tutores, né? E assim, não é só uma discussão de classe socioeconômica, de poder econômico, porque a escola é uma escola, né? Agora, nós, em muitas situações, assim, a aplicabilidade pedagógica, que tem previsão legal do ECA, do papel da instituição, seja a escola, ou qualquer aparato de acolhimento de pessoas, em especial de crianças e adolescentes, como que na execução da política, como que pedagogicamente está sendo aplicado, né? Qualquer processo de descoberta de aptidão do ser, isso tem que ser investigado. A relação que a instituição, né, que acho que a gente precisa começar a pensar nessa situação para poder pensar em políticas públicas mais eficazes, mais eficientes, que de fato a escola tem que descobrir, uma das coisas que a escola tem que fazer é descobrir a aptidão de gosto, né, e transformar o objeto de estudo, por mais que seja doloroso, prazeroso, mas traz bons resultados, sem dúvida nenhuma. O conhecimento traz bons resultados. Então, assim, essa pedagogia, ou essa aplicabilidade pedagógica da relação com a família, né, com intervenção e com interface com as políticas públicas, a própria política de desarmamento, né, e como que pedagogicamente está sendo tratado isso? Então, acho que assim, então são objetos de estudo que para a gente assim, olha, essa criança, ela infelizmente ela morreu, foi mais uma criança que a sociedade brasileira, que, né, infelizmente a comunidade de São Caetano perdeu, né? E o ECA já traz num dos seus artigos que assim, é responsabilidade de todos velar pelo cumprimento, pela garantia e pela proteção integral de crianças e de adolescentes. Então nós compreendemos e entendemos que criança e adolescente até 11 anos, 11 meses, 29 dias, tá certo? E adolescente a partir disso até os 18, incompleto. Mas enfim, todos esses seres cidadãos são sujeitos de direito e que a sociedade brasileira tem que dar resposta efetiva e eficaz num programa de relação de proteção integral. E não basta só uma lei para isso, né? Não é a seleção de juízes que vai fazer o mundo feliz, isso, né? Certo. Não é somente isso, vai além disso, cada um assumir o seu papel também, né? É claro que a gente espera mais que tenha um poder público que tenha um poder na mão do orçamento e mais, mas também a família tem sua quarta parte, né? Os amigos também que se relacionam também tem sua quarta parte que influenciam bastante a criança também, quando está selecionando. E você falou até nos bastidores a questão da genética, né? Essa questão desses acontecimentos tristes que estão acontecendo, provavelmente acontecerão antes, ou outros, né, infelizmente. Por que, Dante, você citou isso aí? Não, isso na verdade é uma curiosidade pessoal e que, assim, eu tenho minha formação acadêmica de administrador de empresa, fiz uma especialização em psicologia social e uma das ferramentas de objeto de estudo da minha especialização foi comportamento social. Assim, para a gente entender algumas respostas do comportamento social, na minha pequena e singela visão de compreensão, na ansiedade de compreender, necessariamente você precisa entender como que o ser humano está se alimentando, como que a genética humana está sendo transformada e sem eles perceber, né? Por exemplo, outro dia, até o Sindicato dos Metalúrgicos fez uma discussão, um grande debate na região, sobre a questão da nanotecnologia. Sim. As máquinas de lavar que a gente pode... nanotecnologia. Então, assim, até onde o sistema de descoberta, a engenharia contribui para criar produtos que podem melhorar a vida do ser humano, mas e os riscos à saúde do ser humano? Isso tem que discutir. É uma questão de política, de saúde pública, né? E de relação social, de política de relação social. A gente tem que começar a entender isso. Os comportamentos, ele vem sendo alterado e modificado com base naquilo que nós estamos nos alimentando. E a gente não consegue discutir o nosso alimento, a alteração genética. Eu estou conversando aqui hoje com o Antônio Dantas, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também o advogado e assessor jurídico da Fundação Criança e especialista em Direito Público, André Alcântara, tratando o tema o marco legal para o Conselho Tutelar e o direito da criança. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.
Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre o marco legal para o Conselho Tutelar e o direito da criança. Dantas, quantos conselhos tutelares existem na cidade de Osasco e quantos conselheiros também que fazem um trabalho tão bonito, tão sério, respeitado aqui na cidade? Bom, Osasco conta com 3 conselhos tutelares na região, distribuídos nas 3 regiões, né? Osasco, geograficamente, do ponto de vista da gestão administrativa do governo, foi dividido em 3 regiões, né? Região Norte, região Centro e região Sul, né? E a gente tem algumas, por exemplo, da Castelo para o outro lado, a região Norte, da Castelo para cá, do Tietê para cima, região Norte, do Tietê para cá, Centro, e, por fim, região Sul, divisa com Cotia e São Paulo. Essa distribuição não é muito pouco, não, Dantas? Então, o ECA, o artigo do ECA prevê que a cada 200 mil habitantes tenha um conselho. Na verdade, a resolução do CONANDA 113 que vem fazer isso é a cada 100 mil habitantes, né? 100 mil habitantes, então, um conselho. Então, o Osasco está... Não só Osasco, mas muitas outras cidades aí estão um déficit muito menor, muito pequeno. Mas se a gente pegar, olha, aí tem muitas coisas que a gente precisa discutir. Por exemplo, o ECA diz que o ECA está descrito 200 mil habitantes, um conselho, né? Criação de mais um conselho. A resolução 139 foi publicada pelo CONANDA, a cada 100 mil habitantes, né? Pegar a característica populacional de Osasco. Osasco, de acordo com o último censo de 2010, tem 680 mil. Então, assim, em tese, a gente deveria ter aproximadamente de 6 a 7 conselhos tutelares. Assim, vai ser 35 conselheiros distribuídos na região. Mas, assim, o que a gente ainda não conseguiu detectar é a eficácia e a eficiência, não só em Osasco, não, do conselho e dos conselheiros tutelares no Brasil inteiro. Até onde, de fato, a ação dos conselheiros produz eficácia na garantia de direito, isso não tem, né, não tem grandes respostas. Até mesmo porque as atribuições são grandes, né? Desde que está serviço de saúde, de educação, mas não é executar a política pública em si, mas requisitar, né? Guardião, né? Grande guardião, né? E é porque, assim, vamos pegar trabalho infantil, a questão do trabalho infantil. Sim, que em muitas situações a permissividade está em casa, começa de casa a violação do direito, né? Não adianta você ter 500 conselheiros tutelares se a violação está de casa e a casa é um lugar inviolável, não é isso? Então, assim, o que a gente precisa trabalhar? Precisa trabalhar numa política pública macro, e aí desencadeada pelo CONANDA, pelo Conselho Estadual, nos conselhos municipais e também nos conselhos tutelares, uma política de proteção integral à criança e ao adolescente, né? Para fazer com que a comunidade ela se empodere, se apodere de determinados conhecimentos e que ela tenha responsabilidade legal de cuidar. Porque, assim, não só a ação do conselho, se a comunidade não se apoderar, que ela tem que tomar conta, né, da criança, a família não proteger sua criança, não tem escola que eduque, não tem conselho tutelar que fiscalize, não tem relação social, vira uma bagunça. É interessante que nos coloca também, que até a própria Constituição fala que o município, ele é competente para cuidar dos interesses locais, né? A competência do município para isso, né? Administrativa, legislativa, interesses locais, né? Então é um interesse local ali de cuidar da criança no seu âmago, no seu seio, né? Então por isso é importante também o Conselho Tutelar ter um suporte da gestão local, e estadual também, dos serviços básicos, da saúde, da educação formal, ou serviços de inclusão à renda também, do trabalho e emprego. Então, ele não vai ser o grande Superman da história, né? Mas ele é de forma um articulador dessas informações. Até uma intervenção maior de violação, ele também conquista a autoridade policial para ir lá, que não vai sozinho, a pessoa que foi eleita lá, uma liderança comunitária, pessoa de boa referência, até com uma formação, com muito bom grado de cuidar, e todos esses problemas sem um técnico, um conhecimento às vezes de um psicólogo, de assistência social, né? Então é importante o de advogado também, da defensoria pública, se assim for, da OAB. Então é importante ter esse respaldo do Conselho Tutelar, respaldo intersetorial, né? E o que dizer em relação aos direitos da criança e quais são as violações de direitos mais comuns aqui em Osasco e em São Paulo? Acho que isso pegando o panorama nacional, primeiro, acho que uma das grandes violações que é a coletiva, né? A questão da drogadição, tem uma violação macro, e não é só em Osasco, em São Paulo, mas assim, você pega toda a população brasileira. A questão do próprio trabalho infantil,
né? A violência sexual, a pedofilia, né, contra criança e adolescente, que a gente tem observado que a mídia tem mostrado cada vez mais situação escalabrosa na violação contra a criança e adolescente, né? Então, assim, são problemas que assim, acho que todos os municípios do Brasil estão expostos. E não só assim, da família, né? Às vezes a violência sexual no próprio parente, né? Mas também o próprio poder público também tem a violação, né? A gente não fornecer a escola, a creche para a mãe poder trabalhar e a criança ficar na creche porque ela trabalha. Então é uma violação também de direito aí da criança e do adolescente, da criança em ter a creche. E muitas vezes a denúncia nem chega, né? A denúncia nem chega. Aí a importância do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal, dos órgãos que laboram e que a gente tem um grande espelho, né, e um local que a gente pode ir lá conversar, às vezes não só para desabafar, mas também para ter uma orientação, uma luz, onde eu vou conseguir o encaminhamento ali, né. Aí a importância de ir, de conhecer o Conselho Tutelar da sua região, do seu bairro, né. No Brasil, André, no Brasil nós não temos o hábito, ainda não criamos o hábito de fazer a aplicabilidade jurídica de cobrar o direito reflexivo, né? Então, assim, quando uma criança ou uma adolescente teve um direito violado, por exemplo da pedofilia, né? Que aí foi um parente, um ente próximo, né? Mas que isso que causou um dano, e esse dano se reflete na família, né? Na grande maioria das vezes, na execução do processo, você não estabelece penas, né, de reparar o direito do outro que foi atingido pelo reflexo daquela situação, né? Então, assim, não tem dano, não tem criminalização do poder público porque não ofereceu a creche. Até a lógica histórica também, né? Como é que a gente vai entrar com uma ação de dificuldade administrativa com aqueles que fazem a lei, né? Até a própria legislação de dificuldade administrativa também é um fragmento, né? Entrar com uma ação assim é um pouco tanto aventureiro, que a gente não sabe qual vai dar e até o procedimento que correr para os operadores de direito, né? Mas isso não impede também de a gente também cobrar não só o meio judicial, como assim, mas também outras formas também. A questão política também, de como votar, se a pessoa, meu candidato, ele tem um compromisso de fazer leis ou então de fiscalizar o executivo nessa área da infância e juventude também é uma importância também na hora do voto, também é uma forma de controle social, né? Então, outras formas que não somente por excelência a criminalidade ou tudo que torna a polícia. Porque a polícia não consegue resolver tudo, né? Muito pelo contrário. Ela vai na polícia quando estourou lá um problema e aí chegou na situação policial, na última situação policial, né? E é claro, a gente tem que amadurecer aí nessas questões preventivas para a gente fazer uma apuração, fazer um caminho dialético também, né? De acordo com o tema do programa, o marco legal para o Conselho Tutelar do Direito da Criança. Eu faço a última pergunta, temos apenas alguns segundos, que vocês fossem breves na resposta. Vocês consideram que as crianças e os adolescentes estão mais protegidos hoje? Do ponto de vista legal, eu diria que sim. Agora, do ponto de vista da relação e do comportamento social, eu diria que eles estão mais expostos a risco. André? Sim, eu penso que legalmente a gente fala que a Constituição, as leis são sonhos, né? A gente tem sonhos muito bons, né? Acho que na execução a gente costuma cometer alguns erros, equívocos, né? Mas tá bem protegida, assim, não só protegida, cuidada, né? Não só na ideia de protetiva, mas cuidada, inclusive, diante de uma violação, como atender, né? E a sociedade fazendo a sua parte, né? Tem alguns recadinhos aqui, que para você, telespectador que está em casa, atentas às informações, já estão disponíveis os convites para a Estação Criança 4, a festa do Dia das Crianças, promovida pelo sindicato, uma maravilha, participe, você vai adorar, que acontece no dia 12 de outubro no Metal Clube. Agende aí e não se esqueça, 12 de outubro no Metal Clube, a Estação Criança 4, a grande festa do Dia das Crianças. Sócios independentes com idade até 14 anos e sócios usuários do Metal Clube terão um dia repleto de diversão em família. Mas para isso é preciso você, aí em casa, retirar o seu convite do sócio e de cada criança na sede ou subsede do sindicato. Para retirar, é fácil, o convite é preciso apresentar apenas a carteirinha do sindicato e o documento de identidade do sócio e os dependentes. Os convites dos sócios usuários do Metal Clube devem ser retirados no próprio clube. Outra informação, sócios do sindicato, atualize aí o seu cadastro junto ao sindicato. Sabe por quê? Você pode concorrer a uma televisão de 42 polegadas e um notebook. O próximo sorteio acontece agora no dia 29, final do mês de setembro. 4 sócios já levaram este prêmio para casa. Você pode ser o próximo. Participe e venha concorrer e venha participar. Acesse o site do sindicato e tire mais informações.
www.sindimetal.org.br ou no telefone 3651-7200. Participe! Quero agradecer a presença dos nossos dois convidados. O primeiro, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estava sumido, mas apareceu. Antônio Dantas, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O meu outro convidado foi André Alcântara, ele é advogado e assessor jurídico da Fundação Criança e especialista em direito público. Obrigado pela sua presença, André. A gente também agradece a participação. Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Participe do nosso programa sempre através do nosso canal eletrônico visãoemdebate@ele.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês no próximo programa, se Deus quiser. Tchau.